Boa noite, dando continuidade às nossas apresentações, né, dos livros que nós temos em relação às fontes de organizações messiânicas. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à organização messiânica, Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Vamos falar sobre os seus livros: Alicerce do Paraíso, Novos Tempos, A Outra Face da Doença e O Pão Nosso. Bom, inicialmente vamos lembrar que em 1967, quer dizer, já se vão 50 anos, né? Acho que é isso. 50 anos. Foi lançado o livro Fragmentos dos Ensinamentos de Meixo Sama, que mais tarde foi chamado de Os Novos Tempos. Traduzido a partir de uma publicação originalmente lançada em inglês pelo reverendo, pela reverenda Kyoto Higuchi. Em 1972, sob a coordenação de Ricardo Tatsuo Maruishi, um dos primeiros membros de Nikkei, quer dizer, Nikkei todo mundo sabe, né? São japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que vivem regularmente, né? No Japão, no exterior. Né? Nikkei? Como é que é o nome? Nikkei. Nikkei. Porque o Nisei é que é filho de japonês. Bom, e ele, então, formado em Londrina, se tornou ministro integrante da IMMB, foi lançado o livro de ensinamentos Alicerce do Paraíso, o volume 1 apenas. Mais tarde, na década de 80, outros títulos de ensinamentos foram publicados, sendo que o terceiro volume foi motivo de preocupação à sua publicação por abordar o mundo espiritual no mundo cristão. Bom, eu poderia falar sobre esses 5 livros, né? Só dando uma ideia, por exemplo, naquela ocasião, Alicerce do Paraíso, o índice, por exemplo, que é a Igreja Messiânica Mundial, Paraíso Terrestre, Concretização da Verdade, Ateísmo é Superstição, a Verdadeira Religião. Então, vocês estão vendo que era uma série de ensinamentos que eram agrupados, mas que não mostravam muito no sentido que eles não explicitavam mesmo quais eram os blocos a qual esses ensinamentos, quantos blocos tinham, que cada ensinamento deles está constituído aonde, em cada bloco. Não existia uma classificação, né? Melhor falando. Mas, certamente, eu vou pegar um deles apenas, que foi o que eu acabei de citar, que poderia, assim, para algumas pessoas, ficarem assim, curiosas, né? Eu falei que o terceiro volume foi motivo de preocupação, essa sua publicação, por abordar o mundo espiritual no mundo cristão. Então, foi o livro 3. Nesse livro 3, o prefácio dele era o prefácio do livro O Mundo Espiritual. Então, vamos dar uma espiada. O que foi dito nesse mundo? Você tem que imaginar isso em 1980, no mundo cristão, uma pessoa falando que é um mundo de ressurreição, que não é de reencarnação. As pessoas não ficam vivendo e nascendo em outra. Não existe isso. Existe o final dos tempos, isso haveria ressurreição, não é isso? Então, vamos ver. Prefácio do livro O Mundo Espiritual. Neste volume estão coligidos os ensinamentos, isso mesmo estão falando, que escrevi sobre os fenômenos do mundo espiritual, como resultado de estudos e pesquisas efetuados durante mais de 20 anos. Não há fantasia nem exagero em minhas palavras. Dizem que a cultura humana progrediu muito, mas o que houve foi apenas progresso por parte material. A parte espiritual, lamentavelmente, progrediu muito pouco. Em outras palavras, porque a cultura material se desenvolveu muito, mas a cultura espiritual não acompanhou esse desenvolvimento. Diante disso, eu, quer dizer, Meixo Sama, desejo despertar a humanidade imprimindo um extraordinário progresso à cultura espiritual.
Visto que os fenômenos espirituais, em decorrência de sua própria natureza, não podem ser percebidos pelos 5 sentidos do homem, torna-se muito difícil apreendê-los. Mesmo assim, como não vou evidenciar o que não existe, e sim mostrar o que de fato existe, tenho absoluta certeza de que esse objetivo será alcançado. Crendo nos fenômenos espirituais, torna-se claro que poderemos apreender a causa fundamental da verdadeira felicidade. Em outras palavras, para se obter a perfeita paz de espírito, é necessário profundo conhecimento de tais fenômenos, seja qual for a fé que se professa. O homem não pode evitar a morte, mas conhece muito pouco sobre a vida após a morte. Meditemos. Embora possa viver muito tempo, geralmente o homem não passa de 70 ou 80 anos. Se isso representa o fim de tudo, a vida não é realmente vã? Caso ele pense assim, é porque desconhece totalmente que, após a morte, existe a vida no mundo espiritual. Suponhamos, entretanto, que o homem chegue a adquirir profundo conhecimento a esse respeito. Viveria uma vida feliz neste mundo e também depois de morrer. Existe, portanto, a possibilidade de ele se tornar eternamente venturoso. É pelos motivos acima expostos que escrevi o presente volume. Isso foi escrito em 25 de agosto de 1949. Bom, aí veio outra face da doença, em 1985. Inicialmente, ele faz umas considerações iniciais, né? E palestra proferida pelo fundador no auditório, lá de Tóquio, fala sobre eu e a Igreja Messiânica Mundial, a verdadeira salvação, papapá, papapá. E tem um outro bloco que ele fala sobre saúde. Então, a verdade sobre a saúde, o meu posto de saúde, vai por aí afora. Depois vem as toxinas, análise das toxinas, os 3 tipos de toxina. Depois, outro bloco, o processo de purificação. Ele fala o tratamento natural, os pontos falhos da medicina, a capacidade de recuperação natural, e vai por aí afora, né? E, finalmente, o último bloco, não, tem o bloco do Jorei, aliás, o primeiro mundo, a grande transição do mundo. Depois vem a nutrição, a alimento e nutrição, a comédia da nutrição. Depois vem a agricultura natural. Esse é o último bloco. Ele faz uma introdução, fala sobre a força do solo e vai por aí afora, tá bom? Bom, já na década de 90, eu passei rápido, porque realmente essa outra face da doença, lá para o alicerce do paraíso, eles vão estar incorporados no alicerce, eles vão ser incorporados no alicerce do paraíso. Então, praticamente, a outra face da doença desaparece. Essa que é a verdade. Então, na década de 90, aí vem os novos tempos. Era uma pequena compilação de ensinamentos do Meixo Sama, extraídos de O Alicerce do Paraíso, com 10 exceções, né? E essas 10 exceções eu botei assim, com um asterisco, vou chamar assim, né? Dizendo que a maior parte do que está nesse novos tempos vieram do Alicerce do Paraíso, com algumas exceções, pequenas exceções, exatamente com 10 exceções. Este livreto geralmente pode ser recarregado no bolso e é recomendado a novos membros da igreja. Então, eu vou citar aqui, ele trata dos grandes blocos, ele faz um prefácio, ele fala das trevas à luz, onde ele aborda o ciclo cósmico, o divino drama, a luz de Deus, a doutrina. O outro bloco é a purificação, quando ele fala várias coisas, depois sobre o Jorei, a sabedoria, a dedicação, Dage, Soji, Zonomê, primeiras noções messiânicas, né? Bom, e eu vou destacar, então, quais são os 10, para vocês terem uma ideia. O ciclo cósmico, a luz de Deus e a doutrina, a alegria, o tempo e a ordem, a missão do homem, Dage, Soji, Zonomê, o bem e o mal são relativos, o conflito entre o bem e o mal, a ampla tolerância, seda para conquistar, e o restante
Quem já ouviu falar, por exemplo, sei lá, o sabor da fé, já pertence ao Odisseus Paraíso. A entrega a Deus, o apego, vai por aí fora. Bom, então vou falar um pouco sobre o prefácio e abordar aí um ou dois desses aí que não pertencem ao Odisseus Paraíso, que poderia ser desconhecido das pessoas. Prefácio. Dos novos tempos, né? É com imenso prazer que comunicamos ao prezado leitor que o livro Fragmentos de Ensinamentos de Meixo Sama passa a se intitular Os Novos Tempos, e que foi acrescida a parte do livro Fiquei Mais Feliz, que apresenta as primeiras noções sobre a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sobre a forma de perguntas e respostas, né? Isso é aquela parte que eu falei, primeiras noções messiânicas. Aí ele fala o que a Igreja Messiânica Mundial é, o que é, qual o seu objetivo, que vem a ser o paraíso terrestre para a Igreja Messiânica Mundial, quem é Meixo Sama, quem foi Nidai Sama, quem é Kyoshi Sama, o que é o trono de Kyoshi, e vai por aí afora, né? Bom, os ensinamentos que constam deste livro foram compilados de preleções feitas por Meixo Sama a ministros e membros da Igreja Messiânica Mundial, que se reuniam, vindos de muitas regiões do Japão. Os iluminados conceitos e ideias de nova era, revelados por Deus a Meixo Sama, são de natureza profunda e universal e devem ser interpretados de maneira descomplicada. Seus discípulos sentiam-se felizes de poderem ouvi-lo, mesmo vindo de muito longe, ainda que precisasse suportar inconveniências físicas ou qualquer outro tipo de dificuldade. O seu amor, a sua sinceridade, a sua capacidade eram divinos, difíceis de ser expressos em palavras. Este livro é publicado sobre a verdade contida nos seus ensinamentos, permitirá a captação de suas mais profundas significações espirituais. Eles prepararão o leitor para a crescente faixa vibratória da nova era. Iluminado pelas revelações a ele concedidas por Deus a partir do ano 1926, Meixo Sama fundou a Igreja Messiânica Mundial em 19 de janeiro de 1935. No entanto, as proibições vindas das leis governamentais de então impediram a atividade religiosa públicas. Somente a partir de 1947, quando a liberdade religiosa foi estabelecida no Japão, a Igreja realizou suas atividades livremente. Meixo Sama dedicou os últimos 10 anos da sua vida, que precederam a sua ascensão, a escrever os seus ensinamentos, que foram publicados em livros e periódicos, e a preparar ministros e dirigentes. Ao mesmo tempo, criou núcleos de rara beleza, protótipo do paraíso na Terra, tal como lhe foi revelado e orientado. Nesses locais existem museus de arte, onde peças de rara beleza estão expostas ao público. Neste livro, o leitor encontrará palavras da divina verdade e da sagrada sabedoria, que pela compreensão delas possa o leitor expandir sua consciência espiritual e servir como valioso guia nos críticos anos vindouros. Bom, então vamos apresentar duas coisas que a gente pode considerar que não estão no Odisseus Paraíso e que são coisas novas, que seria o ciclo cósmico, né? E o que é o trono de Kyoshi. Isso não é feito por ele, é claro, mas foi incorporado nesse livro, e é uma coisa que não está no alicerce. Bom, ciclo cósmico. O homem vive no ilimitado, misterioso, mas ordenado universo, que evolui e revolui em ciclos. Um ciclo é um período de tempo durante o qual certos aspectos ou movimentos de corpos celestes se realizam e ao fim do qual irão ser repetidos em novo ciclo. Um período de anos ou eras, no qual certos fenômenos ocorrem, os quais, por sua vez, se interrelacionam com toda a vida. Há ciclos do dia e da noite, existe também os ciclos das eras. As mudanças ocorrem em pequena, média e ampla escala. Ciclos menores ou maiores podem ocorrer a cada 10.000, 3.000, 10.000 anos e assim por diante, repetindo-se continuamente dentro da eterna marcha do tempo. Na verdade, o universo é tão infinitamente misterioso que o entendimento do homem atual ainda não pode compreendê-lo. Após uma era de aproximadamente 3.000 anos de relativa obscuridade, encontramos agora no alvorecer de uma nova era de luz.
A mutação é tão sem precedente que se torna difícil a compreensão de sua integral importância. É mudança que nenhum dos nossos antepassados teve o privilégio de experimentar. Como somos afortunados, nós que vivemos nesta época, por podermos entender, ainda que parcialmente, a verdadeira significação desta mutação. Adquirir os meios através do Jorei, a fim de tornar esta transição mais fácil para cada um e servir a Deus e a humanidade. Sobre isso que é o trono de Kyosho, que não foi escrito por ele, né? É falado assim: o trono de Kyosho é o elo que une os membros a Deus e a Meixo-sama. Como se fosse o intermediário, né? Único. É através dele, desse trono, que passa todo e qualquer fato que ocorre na igreja. Por conseguinte, ocupar o trono de Kyosho significa representar os membros perante Deus e Meixo-sama. É bom te ler de novo para o pessoal fixar. Uma vez que significa, o trono de Kyosho significa representar os membros perante Deus e Meixo-sama. Representar. Na minha avaliação, que o Kyosho extrapolou completamente essa ideia. Uma vez que o trono de Kyosho é o trono de Deus, devemos aprender as palavras de Kyosho. E aí vem o volume único do Alicerce do Paraíso com outra disposição. O pão nosso de cada dia, quase todos os ensinamentos são do Alicerce do Paraíso. O pão nosso de cada dia. São todos quase do Alicerce do Paraíso. O que tem a mais são o jornal Eiko e a revista Chijio Tengoku. Os jornais Kyosei e Hikari. 2 coletâneas, séries de Shinkan e de ensinamentos. E 2 registros, das palavras de luz e das orientações. Então, o pão nosso de cada dia foi isso. Incorporou mais essas coisas ao Alicerce do Paraíso. Na década de 2000, aí voltou a organizar o Alicerce do Paraíso em 5 livros menores, de acordo com o tema. Só que agora foi de acordo com o tema. Eles começaram a fazer uma classificação temática. O volume 1 já é para tratar o quê? Meixo-sama e o Jorei. O volume 2 é para tratar religião, milagre e o mundo espiritual. O volume 3 é o homem, a saúde e a felicidade. O volume 4 é o homem no cotidiano. O volume 5 é a agricultura natural, a arte e sociedade. Então, aí, se quiser saber, por exemplo, sei lá, pode chuta de 1 a 5, alguma coisa. 3. O volume 3, o homem, a saúde e a felicidade, é o volume que mais aprofundadamente explica sobre a ligação das causas espirituais em sua realidade física, de acordo com a religião messiânica. Né? Aí poderia falar sobre os outros 5, mas deu uma ideia de que se pode ver qual é esse tema, né, que se está tratando. Então, esta coleção, Alicerce do Paraíso, ela compreende a outra face da doença. Né? Quer dizer, aquela antiga incorporou essa outra face da doença. Vamos tomar apenas o volume 3. Se você olhar o volume 3 e comparar com a outra face da doença, né? O capítulo 1, a respeito do homem e sua missão. Depois o capítulo 2, elevação da espiritualidade. O capítulo 3, ele aborda a vida e morte. O capítulo 4, saúde. E aí, meu amigo? O capítulo 4 do volume 3, deste Alicerce do Paraíso 2002, com seus 4 itens, são praticamente os mesmos de saúde, toxinas, processo de purificação e nutrição do livro A Outra Face da Doença. Entendeu? O ensinamento, agora tem diferença. Por exemplo, o ensinamento, a reencarnação, que consta em ambos, não faz parte do Alicerce do Paraíso da década de 80. Entendeu? Na década de 80, o pessoal estava mais atento de escrever alguma coisa do mundo espiritual no mundo cristão. Mas agora, passado aí umas 2 décadas, né, o Alicerce do Paraíso mais moderno e o
já incorporou esse ensinamento chamado reencarnação. Vamos ver que ele foi escrito em 23 de outubro de 1943. Você pensa, você se reporta assim, imaginando o mundo cristão com a ressurreição, não acreditando em reencarnação. Pessoal fala, o tempo que o homem leva para reencarnar é bastante variável, podendo a reencarnação ocorrer cedo ou tarde. A rapidez ou atraso são determinados pela própria vontade da pessoa. Quando alguém morre e tem muito apego a este mundo, reencarna mais cedo. Mas isso não traz bons resultados, porque no mundo espiritual a purificação é mais rigorosa. E quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais será purificado. Quanto mais purificado estiver, mais feliz será o reencarnado. No caso de reencarnação prematura, a purificação não foi completa, restando impurezas que deverão ser purificadas neste mundo. Ora, a purificação do mundo material traduz-se em sofrimentos como doenças, pobreza, acidentes, etc. Obviamente a pessoa terá um destino infeliz. O fato de uma pessoa ser feliz ou infeliz desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. Perceberão, portanto, que a felicidade ou a infelicidade não são mero acaso, existindo razões para ambas. Contudo, existe outra explicação. Quando a família do falecido lhe presta homenagem póstuma e ofícios religiosos, ou quando seus descendentes praticam amor ao próximo e trabalham em benefício da sociedade e da nação, somando o bem à virtude. Isso ajuda a acelerar a purificação dos espíritos dos antepassados. Por esse motivo, o amor e a devoção filial devem ser praticados não só quando os pais ainda estão neste mundo, mas muito mais através de ofícios religiosos e do altruísmo, quando eles já se encontram no mundo espiritual. Costuma-se dizer, os filhos querem colocar em prática a devoção filial quando seus pais já não existem. Quem diz tais palavras desconhece como é aquele mundo. Há pessoas que já nascem com anomalias físicas, significa que houve reencarnação antes de ser completada a purificação no mundo espiritual. Exemplificando, no caso de uma pessoa cair de um lugar alto e fraturar os braços ou as pernas, se ele morrer e reencarnar antes da cura completa, poderá apresentar anomalias nesses membros. Entretanto, a reencarnação prematura explica-se não só pelo apego da própria pessoa, como também pelo apego dos seus familiares. Por exemplo, quando uma mãe perde um filho muito querido, pode acontecer que ela engravide logo em seguida, provocando-lhe a rápida reencarnação devido ao seu forte apego. Em tais casos, normalmente, esse filho não terá uma vida muito feliz. Certo? Então, acho que demos um passeio, uma ideia. Agora, se alguém quiser saber algum detalhe, alguma coisa, estamos abertos. E na próxima vez vamos continuar ainda com livros da Igreja Messiânica Mundial. Se não me engano, vai ser a Chave da Difusão, que é um livro que até bem pouco tempo era só restrito aos ministros. Né? Tudo bem? Dá um tempinho para ver se alguém... Não, só para reforçar que aquela coisa que você falou do volume 3 do Alicerce, né? Realmente, eu lembro que quando a gente entrou para a Igreja Messiânica, em 91, aquilo ainda era, assim, motivo de cuidado, entendeu? Cuidado com a crença do outro, né? Que é um marco, assim, que faz uma diferença. O Pai Nosso. Eu lembro que as pessoas tinham cuidado. A gente rezava o Pai Nosso. Agora não reza mais o Pai Nosso. Era aqueles... Acabou sendo aqueles 6 volumezinhos pequenos, né? E também para reforçar essa questão dos cultos que a gente presta aos antepassados, os assentamentos que se faz, o Orixás e tal, eu acho que todo mundo que é messiânico lembra que logo que o Solo Sagrado foi instituído no Brasil, né, que a gente ia no Solo Sagrado e as pessoas caíam, aqueles maqueiros que ficavam, né, a volta e meia, transportando pessoas de um lado para o outro. Exatamente. Eram gritos, né, eram coisas... E aos poucos aquilo foi diminuindo. Hoje a gente vai no Solo Sagrado, eu acho que eu não vou exagerar, assim, mas, quer dizer, eu posso estar exagerando, mas assim, pelo menos a última vez que eu fui ao Solo Sagrado, não vi ninguém caindo, ninguém passando mal, entendeu? Do jeito que era, né? Nos inícios. Foi uma purificação. Então acho que à medida que a gente foi fazendo oração, as pessoas messiânicas
foram fazendo assentamentos e tal, a coisa foi evoluindo para uma tranquilidade, né? É bacana a gente ver, fazer esse reporte, né? Para ver que realmente... Certificando que o ensinamento é correto. Né? Lógico, eu não duvido. Mas assim, a gente teve o exemplo do antes e o como está agora, né? Esse mundo espiritual aí dos messiânicos. Né? Tudo bem? Acho que ninguém fez pergunta. Não. Bom, amanhã nós vamos tratar da religião humanista. Hein? É naquele... do Homo sapiens. Do Homo sapiens Homo Deus, né? Tá bom? Então, até a próxima para vocês todos aí. E vou deixar mais esse... Acho que vou deixar também domingo. Depois eu vou começar a tirar tudo que eu escrevi. Eu já escrevi tanta coisa, eu vou parar um pouco de escrever isso. As pessoas que me acompanham nas minhas postagens vai ver que está um monte de coisa. Eu não sei mais. Mas está interessante para a pessoa. Escrevi mais ainda hoje. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário.